Hoje a resenha será a base da Benefit Professional e também com a Primer Professional. Vou fazer um lado sem o primer, somente a base, e de outro lado com o primer, os dois. Gente, será minha primeira vez fazendo a resenha dessa base com vocês. E logo já vamos desvendar sobre o primer mais famoso da marca. Assim, já dá pra gente saber se realmente essa base é boa sozinha ou precisa de primer para maior durabilidade. Então vamos começar a preparação da pele. Como vocês já sabem, se vocês já assistiram os outros vídeos aqui no meu canal, vocês conseguem ver que um dos mais usados do ano e o do Bioderma. Gente, eu uso só esse. Eu quero experimentar outras cores, porque eu vi lá na Plaza, tem até cor cinza, tem verde. Se não me engano, você tem roxo, mas eu nunca usei, só sempre uso esse da vermelho, né, que é para quem tem pele sensível ou não tem pele sensível. Eu preciso comprar o cor verde, que é para quem tem pele mista. Então, próxima aquisição vai ser o cor verde da Bioderma. Então, eu vou limpar a minha pele normalmente aqui com vocês. Olha só a quantidade que eu já usei. Essa é de Alva, eu já preciso comprar outro. Esse Vita Toning Serum também da de Alva. Eu já tô usando bastante ele. Eu vou pegar só assim, ó, uns 3 gotinhas. Gente, mês passado eu teve esse ataque de acne aqui, ó, principalmente aqui no pescoço também. Eu não sei o que está acontecendo, se os produtos que eu estou usando são os novos produtos, então a minha pele está se adaptando. Agora eu vou usar esse da Dior Capture. Gente, eu tô gostando esse, eu tô usando principalmente de dia. Olha só. Aqui. O que eu achei dessa da Dior? Ele tem uma fragrância bem leve e hidrata muito bem. Eu tô testando para usar antes da maquiagem, né? Um uso pessoal, eu estou gostando. Só não sei se eu vou investir nele no tamanho maior. Agora eu vou usar esse Fate aqui, ó, Fate. Ele é uma hidratante labial, na verdade já está acabando. Ele é branco. Vou usar essa daqui. Além de hidratar, também deixa um cor na boca, naturalmente. Ele não é um balm, também não é um batom. Uma hidratante labial, mas além de hidratar, ele também dá essa cor na boca. Então, percebe? Daqui a uns 20 minutos, demora um pouco para agir a cor, para aparecer a cor, mas ele dura bastante. Minha pele já está limpa e hidratada, nada além disso. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Agora, do lado direito, esse lado aqui, eu vou usar o primer da marca, né, da Professional, e em seguida eu vou usar a base, os dois juntos do lado direito. Agora, do lado esquerdo eu vou usar sem o primer, apenas a base. O resto da rotina eu vou aplicar igual para os dois lados, tá? A diferença é apenas que aqui tem primer. Eu vou pegar uma pequena quantidade desse primer, olha só. Eu vou aplicar o primer focando aqui, ó. Aqui eu tenho bastante poros dilatados. Esse também fica muito oleosa, como vocês já podem perceber nos outros vídeos, onde que tem mais poros abertos, são mais aparentes, ok? Então, não é para aplicar no rosto todo. Aqui no nariz eu vou aplicar um pouquinho só, tá? Aqui também, no metade do testa, que tende a ficar mais oleosa e também tem esses poros bem dilatados. Eu vou aplicar aqui também no meu queixo. Então, qual as partes que eu usei mais o primer, gente? Aqui, na bochecha, perto do nariz, um pouquinho aqui do nariz, porque na verdade nosso nariz já está preenchido, né, com os blackheads, aqueles, como que fala blackheads em português? Eu esqueci. Aqui também na metade da minha testa também, que tem poros abertos, mas o que tem mais poros abertos é aqui mesmo, ó. Gente, como vocês viram, eu usei o primer apenas desse lado direito do rosto para comparar de forma justa ao longo do dia. Gente, um pouquinho já faz muita diferença.
aplicar demais pode prejudicar a textura e até o acabamento da base. Então, aplica uma pequena quantidade, como que eu mostrei para vocês, para ter um resultado melhor. Agora, eu vou aplicar a mesma quantidade de base nos dois lados com a mesma técnica para não influenciar no resultado. Chacoalha primeiro, toda vez que você vai usar qualquer base, sempre vai chacoalhar. Quando é base líquida, tá? Então, eu vou usar um pump. Então, vamos lá, que eu vou aplicar esse um pump. Olha só a textura, ele é bem concentrado também, ó, não tão líquida assim. E essa base, gente, eu comprei online. Eu fiz o teste lá no site, que eu vou colocar aqui para vocês na descrição onde eu comprei. E para você receber também um desconto, é só colocar esse código aqui na primeira compra. E você recebe o seu 5% de desconto. Fiz o teste dessa base com as bases que eu já tenho para saber o cor. Então, vamos ver se o site acertou no tom da base. Eu estou achando que a base está um pouquinho mais escura, né, da minha pele, mas vamos ver o resultado final. Então, essa daqui é um pump de base da Professional com primer. Eu vou fazer aqui, ó, em batidinhas. Parece que ficou escuro na minha pele, mas depois de aplicar, parece que acertou. Um pouquinho mais claro ainda na minha pele, mas acredito que essa base ele vai oxidar um pouquinho e vai ficar certinho no meu tom da pele. Então, se você vai comprar a base nesse site que eu vou colocar na descrição, você pode comprar sem medo. Olha só o acabamento dessa base. Como essa é uma base para quem tem pele oleosa, eu vejo que ele tá bem matte. Olha só a diferença sem e com. Parece muito leve, nem parece que estou com a base, mas vamos ver se ele é super matte, se ele vai deixar acumular nas minhas linhas de expressão aqui debaixo dos olhos, tá? Então, essa que a gente vai ver. Agora, vamos aplicar pro outro lado com um pump também. Então, esse é um pump. Gente, eu gosto de aplicar desse jeito, ó, a base. Fica mais fácil para você espalhar depois. Eu não gosto de aplicar ele direto assim na pele. Gente, essa daqui é a melhor forma de você aplicar a base. Deixa assim pontinhos no rosto e depois é só esfumar com esponja ou com pincel. Sobrou um pouquinho ainda. E eu gosto de começar aqui de baixo. E eu vou subindo. E você também pode aplicar de dentro para fora. Será que escondeu as minhas espinhas? Vou aplicar mais um pouquinho aqui. E onde que tem as minhas espinhas, né? Para esconder. Essa daqui ficou realmente bem certinho, ó. Aí eu vou aplicar um corretivo um pouquinho mais claro da minha pele, assim vai dar aquela iluminação aonde eu quero iluminar, tipo aqui debaixo dos olhos, principalmente. E observa só como ficou o meu lábios utilizando essa daqui da Fate, ó. Demora um pouco para ver o resultado, mas enquanto você tá passando a sua maquiagem, você já aplica ele antes e você já veja. Às vezes você nem precisa passar o batom, somente essa daqui já dura o dia inteiro. E eu vou pegar um pouquinho mais para aplicar aqui, ó, gente. Um pouquinho aqui. O resto tá ok. E vamos às primeiras impressões e comparação dos dois lados. Gente, vocês conseguem ver a diferença com primer e sem primer? Esse lado aqui com primer, eu consigo ver que a pele fica um pouquinho mais lisa, os poros é mais suavizados e o acabamento parece mais polido. Agora, aqui sem primer também fica bonito.
As minhas poros, eu não tenho tantos poros abertos assim, então não consigo ver a diferença. Não sei se vocês conseguem ver, se tem uma textura de pele mais viável. Me conta aqui se vocês usam primer ainda ou também deixou de lado como eu. Eu até esqueço, gente, que eu tenho primer. E hoje vamos descobrir se esse primer ainda vale a pena usar, principalmente para nós que tem pele oleosa. Vai ajudar na durabilidade? Segura mais a oleosidade? Então a gente vai descobrir ao longo do vídeo. Já são meio-dia 21 de tarde e começa a nossa contagem de quantas horas será essa base vai durar na minha pele. Eu vou aplicar ainda o pó solto. O pó solto que eu vou aplicar e o pó da Laura Mercier. E eu passo o blush, contorno, sombra, tudo para finalização. Eu já volto aqui com vocês. E essa daqui, a maquiagem completo. Gente, vou usar assim por algumas horas, tá? E depois volto em cada 3 em 3 horas para mostrar como cada lado se comportou. Então, gente, meio-dia e 20, eu vou voltar aqui aos 3h20, 3h30 mais ou menos. Então, vamos saber se depois de 3 horas, o lado com primer segurou melhor a oleosidade e manteve o acabamento mais uniforme, né, dessa daqui, ou apenas com a base já é suficiente, não precisa de um primer. Isso que a gente vai saber às 3h20 e mais de decorrer do dia, o quanto tempo que eu consigo ficar com essa base o dia todo. Se vale a pena comprar os dois juntos ou só apenas a base, já vale cada centavo. E já passaram 3 horas, já são 3h26. Eu terminei a aplicação da base ao meio-dia e 20, então 3 horas com essa base. E vamos ver como que está a minha pele depois de 3 horas. Sinto que a pele está um pouco pesada agora. Quando eu apliquei estava bem leve, só que agora, selei com pó, eu senti que tá bem rebocão, tá? Com um pomp de cada. Eu acho que deixou aquela textura da pele mais evidente com essa base, do que a base tá um pouquinho mais pesado agora. Não sei se é por causa do pó que eu usei, mas com outras bases, com essa pó da Laura Mercier, eu não senti aquele peso. Mas com essa base aqui, eu sinto o peso da base, olhando assim, ó, mais perto. Aqui tem mais textura, aqui tem mais oleosidade, só que dá pra ver bem os poros, ó, do que aqui. Enfim, não tô gostando de verdade o resultado dessa base. Assim, gente, no vídeo tá lindo, só que pessoalmente eu não estou gostando o acabamento. Deixou a textura assim da minha pele, não sei porque a minha pele não está do melhor assim estado agora. E assim, a única coisa que eu tô vendo diferença usando o primer é que ele tá um pouco menos oleosa do que essa daqui que tá sem primer. Mas vamos fazer o teste de transferência. Então, eu vou usar essa daqui do lado que tinha primer da POREfessional. Vou começar bem aqui no meio, ó. Apertar uma. Então, ficou assim. E eu vou apertar aqui só uma. Ó, aqui já saiu mais oleosidade e um pouco da base. E aqui também uma. Ó. Então, gente, um aqui, um aqui, um aqui. Eu não vou ficar passando vários, ó. Essa daqui é a transferência, né, dos 3 pontos iniciais, onde que fica mais oleosa. Aqui do lado sem primer, eu vou começar também aqui, ó. Uma só. Aqui já saiu mais oleosidade. Também uma só aqui. E aqui na testa. Uma só também. Vamos fazer a comparação. Essa daqui é sem primer, apenas a base da POREfessional. E essa daqui com o primer. Olha só, eu tô vendo aqui que saiu mais esse com primer, hein? Só que ele é mais matte, comparando com esse lado aqui, sem o primer. Só que saiu menos aonde que tem só o base. E aqui saiu um pouco mais aonde que tem
o primer. Então, tá um pouco difícil, né? Porque ganhou sem primer na transferência. Só que essa daqui ganhou onde que segurou um pouco mais a oleosidade. Então, eu volto às 6h33 pra gente ver o resultado. E já são 6h49, ou seja, gente, já estou com mais de 6 horas com a base. E vamos ver aqui mais pertinho como que está a pele, né? Com primer e sem primer, depois de 6 horas. Vamos começar com oleosidade. Aqui eu tô vendo que na parte da testa, os dois lados já está bem oleosa, não é mesmo? Mesmo com primer, gente, na parte do queixo também. Acho que não tem nenhuma diferença entre com primer e sem primer. Agora, principalmente aqui na bochecha, onde que tem os poros abertos, eu consigo ver que tá bem mais oleosa mesmo esse lado aqui do que esse lado aqui. Não acumulou nas linhas finas, ó, aqui tá bem intacta, tá bem mate debaixo dos olhos, só que fazendo uma comparação agora, ó, vindo mais perto aqui para vocês, olha só os poros abertos aqui e aqui também aparece. Gente, pode ser que muda um pouco a luz, né, do vídeo e a qualidade também, porque esse meu celular já encheu, não tem mais espaço, então não vou conseguir mais gravar nele. Pode ser que nessa qualidade a gente consegue ver mais nitidamente como que tá a pele, né? Porque é um celular um pouco mais avançado do que iPhone 12. Então, aqui, ó. Dá pra ver certinho aqui os poros. Aqui dá pra ver os poros, tanto aqui. Então, a gente usou o primer aqui. Então, a expectativa é que vai segurar mais a oleosidade, a textura é bem mais bonita, mas pelo jeito tá bem oleosa. Mas aqui também está bem oleosa, então não tô vendo nada de diferença entre com primer e sem primer usando a base da Professional. Eu mostrei aí para vocês, né, colocando aqui na mão a transferência, como que fica na pele, só que aqui não fica oleosa, então é bem diferente a pele, né, que não aqui nas mãos e também quando a gente aplica no rosto. Então, não vale só colocando aqui, tá? Nitidamente a gente já consegue ver que até que tá mais bonito essa daqui que tá sem primer do que essa daqui. Falando a verdade pra vocês, ó. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui no teste de transferência, tirando já também oleosidade. Desse lado. Como outras bases que a gente já testou aqui, né? Com primer, saiu bastante base e também a gente consegue ver, né? O oleosidade aqui indo junto com a base. Agora, eu vou fazer um teste aqui da base apenas sem primer. Aqui. Está, assim, igual. Os dois realmente está bem oleosa. Com 6 horas de uso dessa base, a gente já consegue ver que não segurou. Mesmo que a gente está no clima do inverno, tá frio, essa base não passou no teste de oleosidade, teste de transferência, tanto usando com primer, gente. Está bem diferente do que a gente consegue ver nas internet, né? Então, não dá para acreditar, porque vai depender de pele para pele. Tipo, na minha pele, a gente consegue ver nitidamente aqui que deu textura, é uma base reboco com a cobertura alta, fica bonito, né? Gente, assim, ó, se você vai fazer ensaios fotográficos, essa daqui é perfeito, porque ele tem uma cobertura alta. E já são 11h12, ou seja, já são mais de 10 horas, quase 11 horas já com essa base. Gente, sem primer, a base funciona assim, tá? Mas com a primer, a gente consegue ver que
não deu diferença nenhuma entre os dois. Tanto aqui, quando eu apliquei o primer e a base, e aqui apenas a base. Ou seja, pra mim não tem diferença nenhuma, tá? Tá super oleosa. E ainda a gente está no inverno. Igual, tipo, diferente das outras bases que eu já fiz, né? Da Chanel, da Clé Paul, das outras bases, segurou muito mais do que essa base aqui da Benefit. Confesso que eu fiquei, assim, decepcionada. A minha pele tá mega oleosa. Imagina no verão, gente. A gente aqui no Japão já está no inverno. Imagina no verão como que vai ficar muito mais oleosa essa pele. Pode ser a preparação, pode ser que a hidratante da Dior, mas, gente, eu sempre faço a mesma coisa. A única coisa que mudei aqui que eu passei o primer com aquele esperança que essa lado aqui vai segurar um pouco mais a oleosidade. Só que não. A base da Professional, gente, não é tudo aquilo que ele prometeu. Pode ser para você que tem pele mista, não tão oleosa como a minha, pode funcionar. Só que no meu não funcionou, gente. Infelizmente. O primer da Benefit não fez tanta diferença assim, não, tá, gente? Então não é obrigatório. Por isso eu falo para vocês, eu nunca mais usei o primer. Então eu só vim passar aqui esse teste porque eu quero fazer a resenha. Já que eu tenho o primer da Benefit, por que não fazer algo diferente? Então aqui a gente descobriu junto no inverno uma base da Professional Benefit que todo mundo tá falando bem, só que na minha pele não funcionou. Pode ser que na sua pele funciona, pode ser que também acontece a mesma comigo. Se vocês já usaram essa base, me conta aqui nos comentários se deu certo na sua pele e de qual estação que você está usando. No verão, muito calor no Brasil, ou se você está usando também no país que você mora, que também está inverno, mas segurou muito mais. E se vocês têm alguma indicação também, pode potencializar, né? Deixar a pele mais matte. Me indica aqui nos comentários, porque eu quero também compartilhar, testar aqui com outras mulheres que têm a pele oleosa como a minha. Para finalizar, né, quase estou esquecendo, vamos fazer aqui o teste de transparência. A gente sabe que é transparente, né? Mas não estava aguentando mais ver essa tanta oleosidade aqui na minha pele. Eu gosto de acabamento glow, mas não tão oleosa quanto isso. Olha isso, ó. Ó, gente, tá bem oleosa, ó. Dá para vocês ver aqui a base e também aquele sombra de oleosidade. Olha só. A base em si sem oleosidade, até que dá para usar, principalmente se você quer um acabamento assim para ensaio fotográfico. Eu indico muito porque fica muito bom a pele, tá? Para ensaio fotográfico. Agora, para quem tem bastante manchas também ajuda muito para disfarçar, né, gente, toda essa manchas da sua pele. Ó, essa daqui e apenas a base. E essa daqui é com primer. Então, não tem diferença nenhuma as duas. Então, essa daqui, o resultado, tirando toda aquela oleosidade, até eu gostei, né? Sem aquela oleosidade, mas eu sinto bem que a pele está, assim, bem rebocão, bem pesada, tá? Ao meu ver. Mas ele não acumulou nada, tá, gente? Isso que eu gostei, não acumulou. Só não gostei o acabamento dele mesmo, que tá um pouquinho mais pesado da minha pele. Talvez na próxima eu misturo com um pouquinho de blendagem para ficar mais leve. Então, no geral, a gente queria saber se vale a pena comprar o primer ou apenas a base. Então, na minha opinião, o primer não faz diferença. Pode sim, se você tem bastante poros dilatados, né? Aqui a gente consegue ver que não tá aparecendo tanto aqueles poros agora, porque quando tem bastante oleosidade, aparece muito.
Agora que eu tirei aquela oleosidade, ó, a gente consegue ver que aqui tá mais disfarçado do que aqui, que tá aparecendo bem, ó. Os poros, gente, aqui e aqui a gente não consegue ver, tá? Mas se você não tem tantos poros dilatados assim, não faz diferença. Fica oleosa mesmo assim, nos dois lados, tá? Espero que vocês tenham gostado essa resenha completa, sincera sobre a base da Benefit Professional. E vamos ver quais são as bases que eu vou comprar para esse ano de 2026. Mas ainda temos as batalhas das bases para a gente descobrir qual a melhor base para a pele oleosa de 2025. Então aguardem. Espero que vocês tenham gostado. Inscreve aqui no canal para mais conteúdos sobre maquiagem, principalmente bases, tá? A gente vai testar muito mais bases esse ano. Também já deixa aqui seu like, assim esse vídeo chega para mais pessoas como você. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!